Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Falar um pouco sobre a vitória do Vasco agora há pouco contra o Sport, 3-1. O placar é até um pouco elástico pelo que o Vasco produziu. Eu acho que no geral poderia ter vencido sim, mas talvez por um gol, porque pelo segundo tempo, né, e parte do primeiro tempo também, né, até fazer o primeiro gol. O Vasco tem uma característica, né, segundo o Carille, de optar pela não marcação pressão. Eu discordo em parte, porque eu acho que você pode pressionar 10 minutos ali o adversário, sabe? Pelo menos no começo do jogo, para o adversário sentir o São Januário, sentir a pressão, acho que faz parte. Então, isso que acontece. O adversário, qualquer adversário que venha para cá jogar com o Vasco, ele acaba se sentindo confortável, porque o Vasco não pressiona. Então ele vê, eles não vão pressionar, aí eles começam a tomar gosto do jogo, pô. Começam a gostar do jogo, começam a ficar com a bola, trocar passe. O que acontece? O Vasco nunca consegue recuperar essa bola no campo de ataque. Então fica sempre, ou recupera a bola na defesa, e aí a transição é lenta, porque não tem jogadores rápidos, ou no máximo na intermediária. Então, assim, pro Vasco construir uma bola rápida em transição com o time titular, né, não vai conseguir. Não vai nunca conseguir um contra-ataque, porque a bola vai passar do zagueiro pro volante. O volante vai lá pro Paulo Henrique vai voltar pro zagueiro. E nisso, de zagueiro para volante pro meia, pro ponta, isso aí já dura uns 20 segundos. Aí o defesa do Sport e de qualquer outro time já consegue recompor. Então os gols que o Vasco tem feito, além de ser sempre o Verratti estar salvando ali, são jogadas que vêm construídas, mas sempre vem da linha de fundo, nunca tem às vezes um passe vertical ou uma triangulação, entendeu? Então fica sempre essa questão da gente não conseguir produzir jogadas ofensivas de uma maneira mais rápida. Então o Vasco hoje é assim, o primeiro gol ele sai de uma bola parada, onde o Vasco, para variar, não estava bem no jogo, estava dando espaço para o Sport. Isso aí, sinceramente, não é novidade. E assim, o Sport tem um time fraco, limitado, do meio para frente também, entendeu? Então o Vasco teve essa sorte assim de ter um time não tão bom na parte ofensiva. Isso é um fator que pesou hoje para o próprio Sport, né, de rondar muito a área, mas não ter boa pontaria, não ter jogadores tecnicamente bons, né? Tem o Pablo, que a gente sabe como é que é, o Lucas Lima, todos esses caras assim, sabe, que já rodaram aí e não estão bem. Enfim, então assim, o Vasco sofreu até fazer o primeiro gol, e aí dá uma acordada e tal, faz o segundo, vai pro intervalo com a vantagem. Mas aí acontece, volta pro intervalo da mesma maneira que começa o jogo, assim, disperso, time muito atrás, não consegue sair, entendeu? O Sport pressionando, sabe? E é claro que o gol sai um gol contra, né? Um erro não forçado do Hugo Moura no primeiro pau, e sai o gol do Sport. E aí começa aquela coisa, será que vai tomar um empate? Será que vai segurar? Como é que vai ser? Vai mexer quem? Vai tirar quem? Cara, hoje o Carille ele acertou em 2 momentos, nas mudanças e não ter entrado com o Lloyd. E ainda bem que ele não entrou com o Lloyd, porque ele tá vendo que o cara não vai render. Eu acho que ele se tocou um pouco disso, né? E hoje as mudanças funcionaram. Se a gente parar para analisar, quando ele entra com o Ryan, com o Alex Teixeira, ele coloca o Ryan para jogar pelo lado e o Teixeira como 9. Ele trocou as posições. Aí eu pensei, será que vai dar? Como é que vai ser? Porque Teixeira como 9 não, né, ali como falso 9, mais de movimentação, não sei se vai funcionar. E o Ryan pela esquerda, a gente sabe como é que é.
né? Ele não ia tirar o Alisson do outro lado. Então acabou funcionando, né? O Paí até que entrou bem hoje. E aí o Ryan botando na frente, se ele tiver campo para correr, que é o que o Carille desejou, que o Sport estava dando contra-ataque em alguns momentos, ele fez o que ele sabe fazer, botar na frente e correr, né? Chutou mal, mas enfim, fez o gol. Então essa estratégia de botar não só o Ryan aberto, né, e o Alex Teixeira centralizado funcionou. Eu acho que ele pensou não só de contra-ataque, né, de válvula, como recompor também, né, fechar ali a parte junto com o Piton. Ele tira o Verratti com 33 minutos. Eu falei, cara, se o Vasco tomar um empate, ele vai ser xingado pra cacete, né, porque o Verratti tá salvando. Porque o Vasco hoje, sinceramente, no primeiro tempo, o Vasco faz os gols, empata, ganha, porque tem os cruzamentos pro Verratti, o Verratti vai lá e faz o gol. Eu repito, não é uma estratégia que o cara ele bola durante os treinos e, sabe, mecanismo assim, é muito dependente dos talentos individuais dos jogadores. Do Nuno cruzar uma bola, do Coutinho acertar um chute, do Verratti de cabeça, entendeu? Então, assim, eu não vejo tanto assim evolução coletiva do Vasco, eu vejo mais sempre a questão individual, de ter bons jogadores e que resolvem os jogos. Dois fatos lamentáveis hoje. Eu acho que sou da informação do Maurício Lemos com a fratura na costela, que o VAR nem chamou. O cara dá uma joelhada no Maurício Lemos e toma só amarela. Então, mais um desfalque aí por tempo que a gente não sabe quando, né? É ruim porque assim, eu acho que o Lucas fez uma boa partida, mas a gente só tem ele e o João Vitor. Eu não confio no Lucas Oliveira, não confio mesmo. E sinceramente não tem outro zagueiro. O Souza, vou botar alguém da base? Complicado, né? Outra coisa que me incomodou hoje foi o Garré novamente. Eu acho que o Garré não é um jogador para jogar de lado. E para mim o Adson, só do Adson ter entrado já no lugar dele, já melhorou o time. Mesmo com o 2-1, aos 20 e poucos minutos foi quando eles entraram. O Vasco até até conseguiu ficar com a bola, conseguiu ameaçar o Sport. Só com a entrada do Adson, o Vasco estava conseguindo ali manter a bola, em alguns momentos fazer circular e chegar. Teve lances com o Paulo Henrique, né, pelos lados. E o Sport, depois da pressão do primeiro gol, eles não conseguiram manter. Então, assim, sempre é um placar perigoso, 2-1. Mas que o Vasco conseguiu matar o jogo no final. Mas em relação ao Garré, pra mim, com o Adson, quando ele estiver inteiro, né, espero que ele consiga, ele vai ser titular no lugar do Garré, pô. Porque ele também é um cara que corta pra dentro, só que ao contrário do Garré, ele corta pra dentro, ele consegue fazer isso. E ele consegue chutar pro gol. O Garré não consegue fazer isso. Ele também sai da ponta pra vir pro meio, como sempre fez no Vasco. Ele consegue segurar melhor a bola. E pra mim o Garré é um cara pra jogar por dentro. A gente vai ter 3 competições, tá tendo 3 competições. Porra, você vai poupar o Paes, vai poupar o Coutinho, cara, começa o jogo com o Garré por dentro. Ele sabe jogar, ele tem técnica, porra, mas ele não é um cara de jogar aberto. Então, se você pode ter esse cara para jogar por dentro, né, você tem Paes e Coutinho e pode testar o Garré ali. Se for poupar um dos dois, né, digamos assim, começa um jogo aí com o Garré por dentro, cara. Deus, precisar poupar em algum momento, mesclar o time, porra, não sei por que não testa. E eu não sei se ele pergunta isso na coletiva, eu acho que deveria ser perguntado. Se ele pensa em botar o Garré jogando por dentro em algum momento, entendeu? Porque eu vejo assim, eu acho que pelo lado, eu entendo que ele joga pelo lado, puxando por dentro e vai pro meio, e quem joga mais aberto é o Paulo Henrique, né, pra ficar no mano a mano e tudo mais. E às vezes ele vai pro meio pra ter... Mas assim, ele não produz tanto, entendeu? E ele não recompõe, pô. Então 2-0 o jogo hoje, ele trotando, o cara meteu a trivela por causa do Sport, ele andando em campo. O cara quase fez o gol, bateu no travessão. Mas o Paulo Henrique deu um esporro nele, pô. Ele não tá entregando nem ofensivamente e nem, né, defensivamente na recomposição. Então isso é uma coisa que tem que ser vista.
Não sei como é que vai ser pro jogo contra o Ceará, mas como é que vai ser o Adson, mas eu acho que vale a pena tu botar o Adson, não sei se para início, porque o Garré pra mim é um cara mais cadenciar o jogo, não é um cara para acelerar. E a gente já tem 3 meias que cadenciam, o Coutinho, o Nuno e o Garré. Então, nesse sentido, é bom ver se tem um cara mais rapidinho, né, com o caso do Adson. Mas enfim, acho que o Carille hoje, ainda bem que não vaiaram durante o jogo, né? Ok, o elenco tá fechado com o Carille, mas sei lá, me incomoda um pouco algumas posturas dele em relação a tática, enfim, e substituições, mas que hoje ele acertou, tá? Vamos ser sinceros, vamos ser justos. Enfim, no mais é mais um jogo tomando gol. E agora sim, eu acho que, Ceará e Flamengo, eu acho que o Ceará, por ser fora de casa, é um time chatinho, né? Vamos ver qual vai ser a estratégia do Carille, porque o Vasco joga de um jeito dentro de casa e fora de casa alguns jogadores parece que sentem muita pressão, né? Então vamos ver como é que ele vai armar o time. Tá bom, pessoal? Um abraço.